Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SireCast, tá? Quase esqueci, eu falo esse negócio há 85 lives e ainda ia errar. Na verdade, eu dei uma trocada, né? Mas vamos dar início ao nosso papo. Fixando aqui, hoje vamos falar um pouco sobre se todo atleta precisa de psicólogo, ok? Então, vamos dar início. Primeiro ponto é o seguinte: se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, curta, compartilha e segue o canal, tá? Se você está vendo essa gravação aqui da live no Instagram, manda para aquele seu amigo que é atleta e que não faz acompanhamento psicológico e que você sabe que ele está precisando também colocar essa preparação dentro da rotina dele. E a resposta é sim, ok? É necessário sempre? Não. Mas eu acredito que passar por um psicólogo em algum momento ali da carreira talvez seja algo interessante, porque assim como um atleta, ele precisa de um treinador para parte técnica e tática, juntamente com um preparador físico, que às vezes são a mesma pessoa. Ele também precisa de um fisioterapeuta para um trabalho preventivo, tá? Que acaba sendo ideal, ou então de reabilitação. Ele também precisa de um nutricionista para estar cuidando de uma forma realmente mais bem pensada da sua alimentação para conseguir sua melhor performance ali, através também de suplementação, que pode ser junto também a um médico aí esportivo. Você atleta, que está assistindo esse vídeo, você conhece algum atleta, também precisa de alguém que trabalhe seus aspectos psicológicos, tá? A gente não pode desvincular a performance para apenas uma área a ser trabalhada. A gente tem que pensar em todos os eixos que compõem a preparação de um atleta. Perceba o seguinte: cada golpe, chute, salto, saque ou qualquer outro movimento feito, ele só acontece porque você pensou em fazer aquilo. Aprender sobre sua mente e entender como seus pensamentos, suas emoções funcionam, como você percebe e interpreta o mundo ao seu redor e as pessoas, suas relações, tudo isso é base de um trabalho de preparação mental. Se pensar em uma preparação esportiva sem cuidar da parte psicológica, é algo muito desafiador, tá? Alguns atletas conseguem, através de sua experiência, aprender recursos ou através realmente de orientações de ex-atletas, de treinadores, de pessoas próximas, recursos para lidarem melhor com situações ali que exigem um pouco mais da sua parte mental. Porém, ter um especialista que vai conseguir ouvir aquilo e não apenas escutar, mas também interpretar, analisar e saber orientar o que está se fazendo a seguir juntamente ao que o atleta planeja, é o ideal. Então, imagine se você fica um dia sem comer. Isso afeta a sua mente? Sim. Você vai ter menos energia até para pensar. Mas só que agora, eu quero que você imagine, você atleta, que não dá atenção para a sua saúde mental, não dá atenção para a sua preparação psicológica. E como é que ficam suas habilidades psicológicas? Sua mente, ela vai sofrer uma hora por isso, por você não ter esse cuidado, por você não dar atenção a esse aspecto da sua preparação. E, consequentemente, seu corpo também vai ter um impacto nisso. Então, quando a gente fala de importância da preparação psicológica, está muito ligada a você pensar na preparação de maneira geral. Não é que a preparação psicológica vai fazer uma diferença, mas se você não tem e você começa a ter, talvez isso seja aquele 1%, 2%, 3%, 5%, que faça a diferença ali. Sim. Então, isso acaba sendo possível. A gente não pode pensar que o rendimento ele é fruto de apenas uma área da preparação do atleta. Não existe isso. Não é apenas o técnico, o tático, o físico, a alimentação, o sono. Não é só uma coisa dessas que vai fazer a diferença. Não é só o talento do atleta. É um somatório de tudo isso. E dentro desse somatório, temos também a preparação mental. Então, mesmo com a experiência, sempre vai haver alguma situação que vai gerar um pouco mais de pressão, uma situação um pouco mais difícil de estar controlando, e que ter um psicólogo para ajudar naquele momento a desenvolver estratégias de enfrentamento, a recursos para te auxiliar, vai ser sim um grande diferencial, que talvez vai te ajudar a passar por algumas situações com muito mais tranquilidade do que tentar passar por isso sozinho. Então, o psicólogo do esporte, é importante entender que ele não é alguém que trabalha unicamente para melhorar a sua performance, tá? É sim um dos objetivos, mas ele também busca estar trabalhando cuidados com sua saúde mental. Por mais que seja o mais comum de ser associado à ideia de performance, mas não se limita a isso, certo?
Você vai sim aprender a desenvolver metas que são mais inteligentes e realistas, você vai aprender técnicas psicológicas que vão estar visando ali um pouco de melhora do seu desempenho, seguindo também por uma periodização, sabe? De rotinas de treino psicológico mesmo, que não vai só se limitar a isso. Então o psicólogo, ele funciona muito como um facilitador. Ele vai buscar ajudar você, atleta, a perceber a sua performance mental e aprender a melhor forma de se relacionar com suas emoções, com seus pensamentos e também com a sua performance. Uma preparação psicológica, ela vai englobar, gente, tanto um cuidado com sua rotina, com o seu sono, falar sobre sua carreira, sabe, sobre seus objetivos, o que você busca estar alcançando, sobre aqueles dias que você não treinou muito bem, certo? Que você está cansado, ou por questão de sua vida, alguns problemas, a construir relacionamentos fora do esporte também, mais saudáveis, a saber lidar com conflitos, saber entender a importância de um bom descanso, entender que sua jornada como atleta, ela tem vitórias e derrotas, e que as derrotas fazem parte também, mas isso não vai diminuir todo o seu legado e o seu potencial. Então, é sobre cuidar da sua mente e, como resultado, se sentir satisfeito com tudo que você construiu até agora e com o que você busca também estar construindo. Então, é parte do trabalho do psicólogo do esporte estar cuidando também da saúde. E não apenas da mental. Sim, o psicólogo não vai estar cuidando apenas da saúde mental, mas também ele vai buscar estar cuidando até da sua saúde física. Como assim? Fazendo você ter um pouco mais de atenção a aspectos da sua vida que poderiam sim estar afetando não só o seu desempenho, mas também sua saúde. Então, quando a gente fala de preparação psicológica, de um acompanhamento com um profissional de psicologia do esporte, não é só entender técnicas para alcançar resultados ali, estratégias mentais, que você encontra aqui mesmo em Reels, em feed, no YouTube. É simples, mas é um olhar particular. Não dá pra gente generalizar a sua experiência como atleta com de outra pessoa. Você tem uma história única e isso é um diferencial no trabalho psicológico, de entender toda a sua história, entender todas as suas dificuldades e que por mais que às vezes pareçam bobas para algumas pessoas, para você não é. Então é esse espaço de escuta que muitas vezes o atleta busca, tá? Muitas vezes busca até mais isso do que realmente performance. Muitas vezes o atleta quer apenas espaço de escuta mesmo ali na vida, porque os treinos estão difíceis, está frustrado, né? Essa palavra sempre dá um trava-língua, com resultados do passado, de uma lesão que ainda causa um certo receio de como fica ansioso em situações decisivas, de suas escolhas mesmo e decisões. Então, claro que a gente não pode pensar preparação psicológica sem um treinamento mental, certo? Isso faz parte e, como eu falei, está englobando. Então, é performance e saúde mental. Então, desenvolver autoestima e autoconfiança, melhorar concentração, tomada de decisão, comunicação, liderança, sua capacidade de regulação emocional, inteligência emocional, consequentemente, também para entender um pouco das emoções das pessoas ao seu redor, da sua equipe, treinadores, equipe técnica, tudo é parte de um processo de acompanhamento com o atleta. E quando a gente pensa, por exemplo, em times e equipes, o psicólogo ele pode estar ali como um auxiliar ao trabalho do técnico, auxiliando os atletas em algumas situações, principalmente buscando criar um ambiente mais coeso, um ambiente que tem uma abertura, escuta, sabe, entre os atletas, que transforma aquele grupo, muitas vezes, em realmente uma equipe que tem metas e objetivos compartilhados, que buscam alcançar um resultado em conjunto. Então, quando a gente pensa no trabalho psicológico em equipes, é também pensar em como o psicólogo vai estar atuando e fazendo aquele grupo, muitas vezes, estar junto ali e se tornar uma equipe que trabalha junto para o mesmo objetivo. E eu acho que para encerrar esse bate-papo, tá? Que eu, como eu falei, seria um bate-papo um pouco mais curto, mas que eu apresento também a ideia de por que um atleta deve sim passar em algum momento por um trabalho psicológico específico do esporte, tem uma pergunta que é muito comum, que é: existe diferença em buscar um psicólogo do esporte ou um psicólogo que não é do esporte, principalmente o clínico? Essa pergunta, muitas vezes, ela é introduzida já no início de uma palestra, sabe? Muitas vezes o psicólogo ele costuma já fazer essa diferenciação, que olha, um trabalho clínico é mais voltado para tratamento, diagnósticos, acompanhamento geral da vida, e um trabalho do esportivo, ele é mais direcionado para performance, e não necessariamente vai estar trabalhando com essas questões.
Eu concordo e discordo um pouco disso na prática. Quando a gente vai fazer uma palestra, naturalmente a gente diferencia já para tirar um pouco do estigma do psicólogo clínico ali, do tá de jaleco numa sala e fazendo análise sobre você na primeira hora que olha para você. Então a gente já faz essa diferenciação até para ficar um pouco mais fácil e ganhar mais abertura ali das pessoas que não conhecem ainda o trabalho. Porém, na prática, eu acho que é muito difícil a gente desassociar a pessoa atleta da pessoa com sua vida normal. Então, apesar de uma formação também semelhante, a especialização para o público esportivo, sabe, traz um direcionamento de atuação que é bem diferente. Eu já conversei com pessoas que atenderam atletas e eram apenas psicólogos clínicos e tinham um olhar que às vezes não consigo entender todo o contexto esportivo. Esse é o ponto, sabe? Entender que um psicólogo que não é de esporte, muitas vezes ele não vai saber a importância de assistir uma competição do seu atleta, não vai entender como aquela rotina que leva o atleta ao limite quase diariamente, que é muito cansativa, faz parte sim do processo para ele alcançar os resultados que são significativos para ele. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir entender isso. Há os instrumentos, sabe, as avaliações a serem realizadas para esse público em específico, que tem sim uma diferenciação, técnicas para melhorar ali a performance, que são necessárias e não fazem parte diretamente de um trabalho convencional em psicologia clínica. E também saber orientar e auxiliar técnicos, por exemplo, sabe, os treinadores, que não é algo também muito comum dentro do contexto clínico tradicional. Então, por mais que sejam questões de vida pessoais, às vezes que o atleta ele traz ali para a preparação psicológica, para o seu acompanhamento com o psicólogo de esporte, sim, eu acredito, sabe, eu defendo muito a importância de ser recomendado estar trabalhando também com isso dentro do trabalho clínico do psicólogo do esporte. Então, nesse sentido, por mais que o atleta ele esteja com questões mais pessoais do que direcionamento ali do esporte, eu ainda acho interessante estar buscando sim um psicólogo de esporte que também seja um psicólogo clínico, talvez, sabe? Talvez seja até mais interessante. E deixar claro isso, que olha, eu tenho demandas que não necessariamente estão vindo do esporte, mas que eu acho que um olhar de alguém que é do contexto esportivo vai ser importante. Até porque, mesmo que se traga questões pessoais, o esporte é uma questão pessoal para você, tá? Ele faz parte de quem você é. A gente não consegue desassociar o esporte de um atleta. É impossível. Então, não ter clareza muito desse contexto, isso sim pode causar um grande impacto e talvez não auxiliar tanto. E por isso, muitas vezes, o atleta pode querer abandonar. Fui no psicólogo e não curti muito. E tudo bem, tá? Você não precisa necessariamente estar curtindo. E que bom que provavelmente você teve essa iniciativa, talvez por alguma orientação de alguém, ou realmente foi uma decisão sua, tá tentando entender, mas que eu acho muito importante. E que bom que você fez isso, mas quem sabe você está buscando sim um psicólogo esportivo para isso, tá? Com isso, eu encerro o meu papo aqui com vocês sobre o papel de um psicólogo esportivo na carreira do atleta e sobre a importância de sim ter uma preparação psicológica como parte da sua rotina de preparação do ano. Eu até fiz um post hoje, um memezinho de um atleta, aquele memezinho o cara tá olhando para trás, que olha para a preparação psicológica para 2023 com outro olhar, ao invés de passar mais um ano sem dar atenção para isso. E muitas vezes não alcançar aqueles resultados por não estar dando atenção devida a esse aspecto, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado aqui mais uma vez. Espero vocês no próximo SagaCast e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Curta, compartilhe e segue o canal.